Aqui gravando de novo, que eu tava gravando pelo WhatsApp, deu problema, agora eu coloquei na câmera. Pera aí, calma. Então, continuando de onde eu tava falando, e esse versículo ele fala sobre Jesus, que ele tá, tipo, deixa eu ver a palavra que ele usa, velho. Tá expelindo um demônio de um cara, tá ligado? E tá, uma coisa, talvez assim, você pense à primeira vista que não dá pra tirar uma boa reflexão, tá ligado? Mas o que eu vi aqui, basicamente, cara, eu comecei a ler esse livro. E aqui em cima, vou até mostrar aqui de perto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não vai aparecer. Mas tinha tipo uma marcação, tá ligado? É, falando um pouco de outros livros da Bíblia. Tava aqui MT de 12, 22 e 32. MC 3, 20 e 30. E eu fiquei meio curioso assim, tipo, quais livros eram esses? Eu imaginei que era Mateus. Aí o MC eu não pensei de cara, mas depois eu pensei que era Marcos. E eu fui ler esses versículos. E cara, eles são tipo versículos bem semelhantes, tá ligado? Tipo, eles três. Não, na verdade o de Marcos não fala disso. Deixa eu dizer diretamente. Tipo, explica sobre isso, mas não diretamente. Fala um pouco, mas não. Porque eu ia falar que eles são três versículos onde estão expelindo demônios, mas na verdade, o de Marcos, esse aqui é o último no caso dos três, mas no caso de Marcos, fala um pouco sobre expelir demônios, mas se eu não me engano, não expele demônio direto. Mas enfim, é, eu também senti isso. Tipo, ele meio que fala sobre o mudo ganha voz quando o demônio é expelido, o cego voltar a enxergar, esse tipo de coisa, tá ligado? E o que eu achei interessante nisso é que no final aqui, tipo, tá ligado? Eu vou até ler aqui. Estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não achando, diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. Tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outro espírito pior que ele, entrando e habitando ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ou seja, eu sinto que isso é tipo uma referência a uma recaída vícios. Tipo assim, você vai e você, por exemplo, vou dar um streak assim meio que não é muito bem um vício, mas tipo, é uma coisa boa que você pode fazer. Tipo, vamos supor que você tá no streak de você tá indo pra academia todo dia. Tá indo todo dia, seguindo ali. E, cara, você tá sem a preguiça. Que agora sim, realmente eu acho que é um pecado capital, não é realmente uma coisa que se leva em consideração, mas você tá ali sem preguiça, você tá seguindo ali seu âmbito, todos os dias consistentemente. E, cara, de um dia pro outro, esse negócio volta e você começa a voltar, voltar e voltar a ser quem você era antes. Eu acho que isso fala um pouco sobre. E você volta a pior, porque quando você recai é mais difícil de sair daquilo de novo, tá ligado? E você acaba caindo, 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 caindo. E ficando cada vez mais preso, preso, preso dentro de uma gaiola, tá ligado? Porque aqui fala. Então vai e leva consigo outros sete piores que ele. E entrando habita ali. O estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Porque ele tá falando de quando o demônio sai de um homem e entra de novo, tá ligado? Então, mano, eu acho que deu pra chegar mais ou menos no mesmo raciocínio que eu. E eu fiquei pensando nisso. E cara, muitas vezes na Bíblia assim a gente pensa que. Pelo menos eu penso, acho que a maioria das pessoas. Só fica dando lição de moral que não fala diretamente de demônios, essas coisas, mas realmente fala, cara. Aqui tava falando um pouco sobre dos discípulos. Sinceramente eu achei bem interessante. Eu recomendaria a leitura desses capítulos. E também Deus fala sobre blasfêmia nesses capítulos. Que fala sobre, tipo, blasfemar contra. Não, eu vou falar de uma forma que não é bem isso que quer dizer, mas dá pra entender. De uma forma simplificada. Fala basicamente que, tipo, você pode até ser perdoado por blasfemar contra Jesus, tá ligado?
Mas o filho do homem. Mas você blasfemar diretamente contra Deus, blasfemar contra o homem, não haverá perdão, tá ligado? Aqui fala sobre isso. Cara, fiquei pensando nessa interpretação sobre os vícios e realmente eu acho que a gente não pode, tipo. Eu acho que. Nossa, agora eu tive um insight aqui. Eu acho que isso tudo reflete naquela frase. Cabeça vazia é oficina do diabo, tá ligado? Porque, se você prestar atenção, para o demônio voltar aqui, diz que ele volta para a casa dele onde sair. Ele voltar a encontrar ela varrida e ornamentada, ou seja, encontrar a casa toda limpa e vazia. E com aquilo ele traz mais demônios para morar junto com ele, tá ligado? Ou seja, você ficando vazio, você pode ser preenchido por tanto coisas boas quanto coisas ruins, mano. E se a sua tendência, nossa tendência humana, que é uma tendência pecaminosa, tá ligado? É que coisas ruins, vícios, esse tipo de coisa vem. Então eu acho que não é uma coisa tão boa assim a gente ficar vazio, tá ligado? Eu acho que se a gente sente que a gente tá vazio, a gente tem que nós mesmos nos preencher, não esperar o mundo preencher a gente. Que nossa natureza, deixar isso acontecer naturalmente. Que se deixar acontecer naturalmente, primeiro que não acontece nada. E segundo que se for acontecer, não acontece nada de bom, cara. A gente tem que chegar e a gente tem que ser incisivo, a gente tem que fazer. Então eu acho que com isso a gente tem que chegar e, por exemplo, você tá se sentindo vazio. Hoje em dia eu vou falar para muitos jovens. Hoje em dia muitos jovens se sentem vazio, eu mesmo me sentia muito vazio. Hoje em dia, você não vou mentir, não vou falar, nossa, eu me sinto preenchido completamente, mas me sinto bem menos vazio, tá ligado? Eu sinto que cada dia que passa eu me encontro um pouco mais. E cada vez me encontrando mais e mais, eu sinto que isso me impede um pouco de cair para isso daqui, de deixar minha mente vazia e os demônios anteriores dela olharem para ela, encontrar ela toda limpa, organizada e simplesmente voltarem para aquela casa antiga, sabe? Mas eu acho que a reflexão de hoje é mais ou menos essa. Talvez eu possa me aprofundar mais nesses capítulos depois. Eu achei realmente bem interessante. Eu acho que vale uma reflexão melhor. Eu acabei de ler, eu posso reler, então teve alguns detalhes que eu posso não ter pegado, posso não ter interpretado certinho, sabe? Mas dito isso, valeu, eu sou o Gustavo e é só o começo.